vocês já estão aí? Que coisa boa, né? Estamos no ano de 2021 e mais uma vez iremos continuar com o nosso culto infantil online. Que bênção! Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e lembrando também que neste mês de janeiro nós vamos fazer o culto infantil com o tema As Parábolas de Jesus. Que coisa maravilhosa são as parábolas de Jesus. Você sabe o que é uma parábola? Parábolas são histórias que Jesus contava, pequenas histórias, mas que ilustravam grandes verdades para o nosso coração. Mas nem todas as pessoas entendiam as parábolas, somente aqueles a quem Deus revelava. Olha o que está escrito aqui que eu estava meditando em Mateus 11, versículo 25. Jesus fala assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Deus ocultou as maravilhas dele aos sábios e revelou aos pequeninos, aos humildes. Então, nós damos muita graças a Deus por isso. E nós vamos então, nesse mês, aprender sobre as parábolas de Jesus. Abra o seu coração e peça para Jesus falar com você. Um segredinho que eu vou te contar. Todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, vou meditar aqui em casa, eu sempre peço a Deus para falar o meu coração, para revelar a verdade dele dentro do meu coração, ok? Então, vamos lá? Vamos fazer uma oração para começarmos o culto infantil? Feche os seus olhinhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, meu Deus, por mais um ano que o Senhor nos dá. Pelo ano que passou, estamos aqui, ó Deus, para glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom, é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que ama todos nós. Obrigada, Senhor. Abençoe este novo ano de 2021, que muitas bênçãos, ó Pai, possa vir sobre a vida de cada criança, de cada pessoa, Senhor, que está assistindo este culto. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora da memorização do versículo. Vamos lá? Salmo 119, 130. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Vamos lá? A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Peça ao Senhor para revelar a sua palavra no seu coração. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi.
Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, com a cabeça, eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, com a cabeça, pulando. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, com a cabeça, pulando e dando volta. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração. Eu canto louvores com meu coração ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, com a cabeça, pulando, dando volta e com a língua assim, ó, lá, 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 ao Rei dos Reis. Lá, 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 ao Rei dos Reis. Com as mãos, com os pés, com a cabeça, pulando, dando volta e com a língua. Curiosidades teológicas. Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Curiosidades Teológicas. Vocês já estavam sentindo falta? E hoje estou aqui nesse jardim maravilhoso e quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que a palavra de Deus é uma semente? Sim, a palavra de Deus é uma semente. Para plantar esse jardim aqui foram necessárias várias sementes e sementes boas, não é verdade? Jesus falou que a palavra de Deus é a boa semente. Ela não é plantada na terra, ela é plantada dentro dos nossos corações. Mas a semente, ela não pode ser jogada em qualquer terra não, sabia? Ela tem que ser jogada numa terra boa, numa terra bem adubada, porque ela precisa, a raiz da semente, né, da planta precisa crescer, porque através da raiz é que elas se alimentam. Através da raiz, elas se alimentam dos nutrientes da terra. Então, a tia Raquel hoje vai falar para vocês uma parábola que fala sobre semente. Preste bem atenção para vocês entenderem, ok?
Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro culto de 2021. Que coisa chique, hein? Já passamos um ano que foi complicado, que foi bastante difícil, mas vocês repararam que nós conseguimos vencer? Sabe por que nós vencemos, crianças? Porque o Senhor esteve conosco. E todas as situações, todas as circunstâncias, foi Ele que direcionou. E todas as coisas serão para a glória do nome dEle. Nesse ano, nós vamos iniciar o ano bem animados. Nós ainda não sabemos o que vem por aí, mas a certeza que nós temos é que precisamos permanecer firmes no propósito de conhecer a palavra de Deus e de servir a Deus de todo o nosso coração. Vocês estão preparados para mais uma jornada de conhecimento bíblico? Eu espero que sim. Neste mês de janeiro, nós vamos estar conhecendo um pouco sobre as parábolas de Jesus. Não é interessante? Eu selecionei algumas parábolas para nós estarmos falando nesse mês. Nós teremos aprendizados muito interessantes. Mas antes de eu começar a parábola de hoje, eu gostaria que você fechasse o seu olhinho e que nós falássemos com o Papai do Céu para que Ele encha o nosso coração da palavra dele. Pode ser? Vamos lá? Contando 1, 2, 3. Olhinhos fechados. Papai do Céu, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Que esse ano seja um ano cheio da tua presença em nossas vidas. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe a nossa casa, toda a nossa família, todos os pastores e todos os missionários espalhados pelo campo no mundo inteiro. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Hoje, a parábola que eu vou contar para vocês é muito conhecida. Prestem atenção que cada parábola tem um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Olha só. Eu trouxe aqui hoje, olha, algumas sementes. Será que vou falar sobre o quê? Crianças, nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Nós vamos utilizar o capítulo 13 de Mateus, do verso 1 ao 23. Prestem bastante atenção. A Bíblia nos conta que Jesus estava ensinando seus discípulos e todas as multidões que seguiam. E certo momento da história, ele começa a contar uma parábola. Ele conta que o semeador saiu a semear. E ele semeou algumas sementes. E elas caíram à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram as sementes. Mas o semeador continua a semear. E algumas sementes caíram no meio dos pedregais. O semeador continua a semear. E algumas sementes caíram no meio dos espinhos. Tá interessante, eu trouxe essas sacolinhas para vocês não esquecerem essa parte da história. Algumas sementes também caíram no meio de uma terra boa. O semeador lançou muitas sementes. Os discípulos entenderam tudo que Jesus estava falando. Sabe, criança, às vezes nós lemos na Bíblia e ficamos confusos em algumas questões que nós não entendemos. Mas sabe que Jesus estava usando situações que o povo daquela época entendia muito bem. E nós precisamos estudar a Bíblia com muita atenção para que nós possamos entender o que Jesus estava falando para o povo daquele tempo e para nós hoje nos dias atuais. Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e que nós lêssemos apenas 2 versículos, que é o versículo 11 e o versículo 12. Olha,
Porque os discípulos primeiro estavam perguntando: Jesus, por que o Senhor está falando em parábolas? Nem todo mundo vai entender o que o Senhor está falando. E Jesus responde eles: porque a vós é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Pois é, crianças, nós precisamos ficar atentos. Jesus ainda hoje está nos chamando a nos dar a palavra dele, a termos o conhecimento. Nós precisamos entender tudo aquilo que foi falado. Vocês viram que foram 4 tipos de terreno. Quando Jesus vai dando a explicação sobre a parábola, ele explica que o terreno é o nosso coração. E agora, o que será que aconteceu dentro dessas sacolinhas que eu trouxe a ilustração para mostrar para vocês? A primeira semente caiu aonde? À beira do caminho. E a palavra diz que os pássaros comeram. O que será que aconteceu nesse terreno? Vamos ver o que tem aqui? Olha, temos aqui um coração que está escuro, estranho, e esse escuro nos lembra o pecado. Olha, criança, a palavra do Senhor fala assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe? Esses são as pessoas que dão lugar para o mal, que não deixam a palavra de Deus florescer. Então, eles não têm vida. A outra parte da semente caiu entre os pedregais. Olha, até me complica falar essa palavra, crianças, mas eram entre as pedras. E entre as pedras há pouca terra. Então, essa sementinha até veio florescer um pouquinho, mas rapidamente ela morreu. Por quê? Porque não tinha raiz. Vamos entender o que significa isso? Olha, nós achamos aqui um coraçãozinho amarelinho, apático, meio assim entristecido. Vamos ver o que Jesus explicou sobre essa palavra? O que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia é perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Sabe o que significa esse coraçãozinho, crianças? Eles não se aprofundaram no conhecimento da palavra de Deus. Eles não procuraram entender todo o amor e a profundidade do sacrifício de Jesus. Por isso, quando veio as dificuldades, quando vieram os tempos difíceis, eles murcharam e morreram. Nós não seremos assim. Nós permaneceremos firmes e inabaláveis na palavra do Senhor. E aquela sementinha, crianças, que caiu no meio dos espinhos? A palavra conta que essa sementinha até cresceu entre os espinhos, mas vamos ver como é que ela ficou? Olha, nós temos aqui um coração branco, mas ele não está alvo como a neve, tá vendo? Lembra que a palavra do Senhor fala que nós seremos lavados e seremos purificados e então ficaremos alvo como a neve? Olha, este coração não está branquinho. Ele até em algum tempo assim deu a entender, pareceu que seria purificado, mas ele está bem encardido, ele está cheio de problemas. Sabe o que a palavra diz sobre esse coração? Esse coração que é o terreno e foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas,
sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Isso é profundo, hein, crianças? Viram que este coração até parecia que ficaria vigoroso, que produziria, que ele tinha recebido a palavra de Deus e que ele cresceria, porque até lá no meio dos espinhos, olha, ele começou a se desenvolver. Mas a perseguição, as dificuldades fizeram com que esse coração fosse murchando e deixando de produzir os frutos da palavra de Deus. E aquela quarta porção de semente, crianças, o que será que aconteceu? O que vocês estão vendo aí? Nós estamos vendo um terreno que produz muitos frutos. Assim é aquele coração que conhece a palavra do Senhor e que deixa ela crescer e florescer, que coloca em prática. Vocês estão entendendo todas essas questões? É muito importante que vocês entendam tudo que a palavra do Senhor está nos ensinando. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E sabe o que é lindo? Ele estava explicando e os seus discípulos estavam entendendo tudo. Olha, este coração é um coração vermelhinho, vermelhinho igual ao seu, um coração que está cheio de vida, que está cheio de vontade de viver os projetos, os propósitos de Deus. Vamos ver o que a palavra fala? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Que coisa maravilhosa! É uma abundância de produção nesse coração cheio do amor de Deus, cheio do amor de Jesus. Pois é, criançada, eu espero que vocês tenham entendido essa parábola do Senhor Jesus, que está dizendo que o nosso coração precisa ser uma boa terra, a boa terra que vai produzir bons frutos. E os frutos são os frutos da palavra do Senhor, os frutos que condizem com o ensinamento do reino dele. Sabe, Jesus estava falando sobre o reino dos céus, exatamente. E então ele estava dizendo como que era preciso viver, como que era preciso ser para que nós pudéssemos herdar o reino dos céus. Olha, eu espero que vocês tenham gostado da parábola de hoje e no próximo domingo eu vou trazer mais uma parábola. Um beijo e até semana que vem.